Shalom, shalom, bom dia. Como que vocês estão? Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã abençoada na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Espírito Santo, pela sua doce presença. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é quem nos sustenta. É o Senhor que nos faz ter forças para levantarmos todas as manhãs. Amém? Como que vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem. Aleluia. Obrigado, Jesus. Cada madrugada tem sido mais intensa, mais forte, mais poderosa. Estamos saqueando o reino das trevas. Glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. É através do poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo que tudo o que está acontecendo é possível que aconteça. Amém? É pelo amor dele por nós que hoje nos dá a liberdade de vivermos a verdade do Evangelho e vivermos na presença dele, não é? Shalom Ju, Marley, Mi, Ivani, Shalom, shalom, bom dia. Glória a Deus por mais um dia. Como é bom estar na presença do Senhor. Hoje nós vamos ler junto o Salmo 110. Mas antes nós vamos ter o nosso versículo do dia, né? Hoje é dia 18. E o Senhor tem nos cuidado, tem zelado por nós. Como que tem sido feitas as nossas orações? Quando nós oramos, a gente pede o quê? Senhor, entra com o teu amor, entra com o teu poder, entra com o teu fogo. Tudo isso é o quê? É luz e fogo, é poder, não é? É a graça, é a presença. E quando Deus chega, o que acontece? Tudo aquilo que está errado é exposto, tudo aquilo que Deus quer tratar, Ele expõe, tudo aquilo que está guardado, que muitas vezes você não consegue ver, o Senhor expõe para que seja tratado. Amém? Hoje nós temos a palavra em Colossenses, capítulo 1, versículo 11, que diz assim para nós: sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, para que tenham toda a constância e paciência com alegria. Então a palavra diz que nós precisamos ser fortalecidos com o poder de Deus, segundo a glória dele. Segundo a glória de Deus. Para que isso? Para que nós possamos ter constância e paciência com alegria. Constância em quê? Em permanecermos fiéis, constância nos estudos diários bíblicos, constância no tempo de oração com o Senhor, constância em tudo que você fizer. Aquilo que você faz constantemente demonstra o seu caráter. Então, se você é uma pessoa que dá uma palavra e não cumpre, isso está demonstrando o seu caráter. Isso é uma coisa que você faz constantemente. Entende? Só um exemplo, tá? E entre várias outras coisas. Então, nós precisamos vigiar o tempo todo em como nós temos vivido, como tem sido a nossa conduta diária. E hoje a palavra do mês, né, que nós estamos vivendo ali a perseverança, a constância, né, a perseverar na fé, na presença de Deus. É esse o versículo que nós vamos cuidar hoje, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar para começar o nosso estudo. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós estamos na Tua presença, reunidos no mesmo tempo, no mesmo lugar, para glorificar o Teu nome, exaltar o Seu nome, declarar que o Senhor é santo, poderoso, majestoso e que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor a nos conduzir, a nos fortalecer, a nos trazer a sabedoria diante das nossas decisões. E eu consagro ao Senhor esse ministério, a minha vida. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de falar com todos nós nessa manhã. Esse ministério é do Senhor e toda a honra e toda a glória é do Senhor. Que o nosso coração esteja aberto e receptivo. Eu declaro que a nossa mente é cativa do nosso Senhor Jesus Cristo
e que os nossos ouvidos estão abertos para receber a palavra que o Senhor tem para falar com cada um de nós nessa hora. Eu repreendo todo espírito de distração, eu repreendo todo espírito de distração, de incredulidade, de irritação, de pensamentos acelerados. Eu amarro todos esses demônios agora, pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo, e lanço no abismo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos e não há outro como o Senhor. O Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. Pai, coloca sobre todos nós uma nova armadura das cortes celestiais. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro que essas armaduras estão envolvidas em fogo e por onde nós marcharmos, labaredas de fogo soltam delas, consumindo todo o demônio ao redor. É isso que eu oro e declaro pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo, selando com o sangue do Cordeiro. Amém. E glória a Deus. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Se você pode, pega a sua Bíblia, vamos ler junto, Salmo 110. Esse salmo, ele é um dos salmos messiânicos mais importantes da Bíblia. Ele aponta para o reinado do Messias, para o sacerdócio de Jesus Cristo e para a vitória final de Deus. Então, veja que, num contexto de resumo para nós, esse salmo ele é atribuído a Davi, tá bom? Ele está escrito aqui, ó, Salmo de Davi. Se você olhar na sua Bíblia também está escrito Salmo de Davi. E o próprio Jesus cita esse salmo em Mateus 22, 41. Então existe uma conexão da fala de Jesus Cristo com esse salmo aqui, tá bom? É Mateus 22, do 41 ao 46. Jesus cita esse salmo, tá bom? Para quê? Para mostrar que o Messias não seria apenas um descendente humano de Davi. Ele seria também o Senhor de Davi. Amém? Olha como isso é lindo. Glória a Deus por isso. Então esse salmo traz 3 grandes verdades para nós nessa manhã. Cristo é rei. Jesus Cristo é o nosso rei, é o primeiro. Jesus Cristo, ele é sacerdote eterno. E o terceiro, Jesus Cristo vencerá definitivamente os seus inimigos. Amém? É um salmo curto, mas com uma enorme profundidade profética, tá bom? Versículo 1 diz assim: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Ó Rei, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos meus pés. Ó Rei, o Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, ó Rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Como o orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. Então veja que assenta-te à minha direita, está escrito aqui. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem disse isso? Deus disse isso. Aqui nós encontramos uma parte assim extraordinária, porque Davi diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor. Olha na sua Bíblia. Está escrito assim, ó: o Senhor, tudo maiúsculo, disse, o Senhor Deus disse ao meu Senhor. Então, quando você encontrar na sua Bíblia Senhor com letra maiúscula, está se referindo a Deus, Pai. E quando tiver Senhor em letra minúscula, está se referindo a Jesus Cristo. Amém? Se você não tinha conhecimento, agora você sabe. Tá bom? Para o seu entendimento, para o seu conhecimento. Então, aqui o primeiro Senhor, como eu disse, se refere a Deus. O segundo Senhor aponta para o Messias, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele utiliza justamente esse versículo para mostrar que Cristo seria maior do que Davi. Por isso, ele coloca esse versículo quando ele esteve entre o povo na terra. Então, a expressão também que diz aqui: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés,
Assentar-se à direita, sente-se do meu lado direito, representa posição de honra, governo e autoridade. Então, depois da ressurreição, o Novo Testamento ele apresenta Jesus Cristo sendo exaltado e assentado à direita do Pai, não é? Então, vamos colocar isso para o que nós vivemos, para o que nós temos buscado, para aquilo que nós temos orado para ter conhecimento e discernimento na palavra. Nós vivemos num tempo que muitas coisas parecem estar fora do controle, em todas as áreas, em todas as áreas. Das finanças, à saúde, à educação dos filhos, em todas as áreas, né? Nós temos visto guerras, violências, nós temos visto injustiças sendo praticadas, mais corrupção acontecendo, né? Crises familiares, confusão espiritual, nós temos visto de todas as áreas estão num total descontrole. Mas esse salmo, ele começa nos lembrando que Cristo continua no trono. Cristo continua reinando. Ele reina, ele está no trono. Todo o governo está nas mãos do Senhor. Nada sai do controle dele. Que a gente nunca se esqueça disso. Que diante de alguma crise que você esteja passando, ou alguém que você conhece esteja passando, você leve essa palavra para as pessoas e para você também. Que tudo está no controle de Deus. Jesus Cristo, ele continua no trono. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. Ele entregou a vida por amor a mim, a você e todos aqueles que nele crê. E ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos deixar. Todo aquele que crê que ele foi crucificado, que ele morreu ao terceiro dia e ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o Senhor Jesus vai se levantar diante do trono para nos defender, para interceder por nós. O caos da terra não significa a ausência do governo de Deus, do governo dos céus. Não significa. Talvez alguma área da sua vida pareça estar desorganizada agora. Se você olhar e analisar um pouquinho, você pode pensar que essa área está desorganizada. Você perdeu o controle. Você fez ela ficar desorganizada. Não foi Deus. Deus não perde o controle. Ele vê todas as coisas. E muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo hoje é por irresponsabilidade de alguma área que nós cometemos da nossa parte. Foi a nossa parte. Os inimigos não permanecerão para sempre. Está escrito. Está escrito no Evangelho, o inimigo não prevalecerá para sempre. Então aquilo que hoje se levanta contra os propósitos de Deus na tua vida tem um limite. É nisso que nós precisamos crer. Amém? E o versículo 2, quando diz assim, para nós assim, que o Senhor estenderá desde Jerusalém, ó Rei, o Senhor Deus estenderá desde de Jerusalém o poder do Senhor. Em algumas traduções está escrito o cetro. O cetro era símbolo de autoridade de um rei. O cetro era um objeto que ele identificava a autoridade de um rei. Aqui o Senhor mostra como poder. O poder do Senhor é a palavra. Então nós vemos aqui o Messias governando. Mesmo quando ainda existiam inimigos, o Messias estava governando, mesmo com inimigos ao seu redor. Ele reina, ele tem todo o controle. Então isso é muito importante, porque o texto não diz, domina quando todos os inimigos desaparecem. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o Senhor reina até enquanto os seus inimigos estão ao seu redor. Amém? É isso. Jesus, ele reina, ele tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Todos se submetem à soberania do nome de Jesus Cristo. Todos. Todos têm que se submeter. Toda criatura, todo ser vivente tem que se submeter ao senhorio de Jesus, ao poder de Deus. Amém? Então, você pode estar passando por alguma dificuldade, você pode estar sofrendo críticas ou alguma oposição. Você pode estar até sofrendo tentações. Que tipo de tentação? Tentação de dormir mais um pouco, tentação de dormir e não acordar na madrugada, tentação de comer mais do que você precisa, porque isso também é o demônio da glutonaria.
Tentação de cometer um pecado, e são vários os pecados que o mundo oferece, de bandeja, né? O pecado da fofoca, o pecado da lascívia, da luxúria, são muitos. E nós precisamos examinar a nós mesmos, o que tem acontecido, o que nós temos vivido, o que nós temos falado, né? Você pode estar passando por algum tipo de conflito, porque o conflito ele também é uma tentação para você se irar e pecar. Então, o discernimento, a sabedoria, a mansidão, o domínio próprio vai fazer que você não caia nesses pecados, nesses erros de fazer conflito, contenda, divisão, rebelião, né? É isso. Entenda uma coisa, que diante de todo esse cenário, Deus continua realizando obras. Ele continua tratando, ele não para. Ele não perde o controle de nada do que está acontecendo. Ele continua fazendo obras. A presença da oposição, a presença do inimigo não significa necessariamente a ausência de Deus. Guardem isso no teu coração. O Evangelho de Salmos, o livro de Salmos, ele tem trazido repetidamente isso para nós. Todo o tempo. Deus sempre está presente em meio a todas as crises, em todas as confusões, em todas as dificuldades. Deus sempre está presente. Ele está operando, ele está trabalhando em silêncio. É isso que significa. Paulo experimentou isso por várias vezes. É só você se lembrar do que nós estudamos em Paulo. Paulo experimentou isso várias vezes. Ele enfrentou perseguições, ele enfrentou prisões, mas o evangelho continuou avançando. Ele não parou. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Entende? Ele sabia o que ele precisava fazer. Ele não parou. Ele não permitiu que nada parasse o que ele precisava fazer. E depois o versículo 3 apresenta um povo disposto a seguir o rei. No dia em que o Senhor, ó rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Em algumas traduções diz assim, ó, quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, né? Trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Então, veja que o povo vai se apresentar de forma voluntária para seguir Jesus. É o que nós temos feito. Nós temos nos apresentado por amor, de maneira voluntária, para seguir Jesus, para fazer o que nós precisamos fazer. Então esse versículo, ele apresenta esse povo disposto, e a palavra-chave aqui, você conseguiu sentir qual que é? Voluntário. Essa é a palavra-chave. Deus não procura apenas pessoas que estejam presentes fisicamente. Ele procura por pessoas que estejam disponíveis de todo o coração. Pessoas que servem com amor. Pessoas que vão servir com alegria. Só de ter a alegria de ver uma alma sendo salva para Jesus. De ver uma família sendo reestruturada, resgatada. Com renovação de alianças. Com perdão sendo liberado. Esse é o combustível do coração do cristão verdadeiro que serve de maneira voluntária com amor, sem esperar nada em troca. Aleluia, Jesus. O versículo 4 diz assim para nós. O Senhor Deus fez esse juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, aqui, esse é provavelmente o versículo teologicamente, vamos dizer assim, mais profundo desse salmo. Por quê? Jesus não aparece apenas como rei. Ele não aparece apenas como rei. Ele aparece como sacerdote. Glória a Deus. Você será sacerdote para sempre. Sabe o que significa isso? Que todos os sacerdotes que têm os seus pés sobre essa terra, eles não estarão aqui mais em um determinado tempo. Mas Jesus sim, Jesus permanecerá para sempre como sacerdócio, como sacerdote, entende? Jesus é o sacerdote que reinará para sempre. Então, na antiga aliança, normalmente existia separação.
O rei governava, o sacerdote ministrava diante de Deus, mas no Messias nós encontramos as duas funções. Ele é rei e ele é sacerdote. Amém? Aleluia. Quem foi Melquisedeque, se você não conhece? Né? Ele aparece em Gênesis 14. Melquisedeque, ele foi rei de Salém, para você ter o conhecimento, e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Abrão encontrou Melquisedeque depois de uma batalha e recebeu a sua bênção. Então, no livro de Hebreus, ele desenvolve profundamente essa conexão, especialmente nos capítulos 5 e 6 do livro de Hebreus, tá bom? Se depois você quiser estudar. Jesus não pertence ao sacerdócio levítico de Arão. Ele não pertence a esse sacerdócio. Seu sacerdócio é de outra ordem, a ordem de Melquisedeque, tá bom? E o ponto central aqui é que o seu sacerdócio é eterno. Aleluia, Jesus. Essa verdade ela é poderosa, porque ela confirma para nós que Jesus continua intercedendo por nós. Jesus continua se levantando no trono, intercedendo por cada um de nós que nos colocamos diante do Senhor com reverência, com verdade, em espírito, de todo o nosso coração. Ah, que lindo, Jesus. Obrigada. O versículo 5 diz assim: Ó Rei, Deus está do seu lado e derrotarás reis no dia em que se irá. Então, aqui o tom do salmo muda. Você já pode sentir que ele muda. O Messias que aparece como sacerdote também aparece como agora? Como juiz. Ele aparece como juiz. Veja, isso mostra algo que às vezes é esquecido por nós. Jesus é o Salvador, mas ele também é juiz. Ele é justo juiz. A Bíblia apresenta tanto a misericórdia como a justiça de Deus. Então, nós vivemos em um tempo em que pessoas gostam de falar apenas do amor de Deus, não é? Só sobre o amor de Deus. Deus realmente é amor. Ele é um amor puro, genuíno, um amor ágape, que nós não conseguimos medir nem pela sua direção nem pela sua dimensão de altura, de largura e nem de profundidade. É um amor que não se mede. Mas o mesmo Deus que ama, ele também é justo. E ele é santo. E ele vai julgar todos nós com a sua justa justiça. Então, o evangelho não é Deus nunca julgará ninguém, porque ele vai julgar. E nós precisamos conhecer a palavra para entender que o fogo de Deus é consumidor. E nós precisamos temer o fogo de Deus e não o fogo do inferno, como a gente aprende. Entende? Como a gente ouve quando a gente é criança. Temer o inferno, o fogo do inferno. A gente não tem que temer esse fogo. A gente tem que temer o fogo consumidor de Deus. O fogo que sai dos olhos de Deus. O fogo que consome. O mesmo que consumiu aqueles que colocaram um fogo sem estar em santidade dentro do tabernáculo e foram fulminados pelo poder do fogo de Deus. Entende? Deus oferece salvação por meio de Cristo antes do julgamento. Então, ele é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, mas ele é um justo juiz, tá bom? Por isso, existe urgência na mensagem do Evangelho, de buscar conhecimento, de estudar a palavra e sermos cheios da verdade. E o versículo 6 diz assim, que ele julgará as nações e cobrirá de mortos os campos de batalha, e no mundo inteiro derrotará reis. Essa é forte. Olha só. Julgará as nações, amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão da terra, em todas as nações. É o que diz o Evangelho. Então, é uma linguagem forte de julgamento aqui. Davi, ele usava imagens fortes de julgamento para impactar o povo, para o povo despertar, para o povo entender e conhecer quem é Deus. Quem é Deus? Você conhece o seu Pai? Para você conhecê-lo, você precisa de relacionamento, você precisa de intimidade, você precisa decidir estar na presença, em verdade. Você precisa decidir estar na presença do Senhor
clamando para que Ele derrame sabedoria do alto sobre você, para você discernir tudo que Ele quer falar, tudo que Ele quer agir diante do Evangelho, para você ter discernimento da revelação da palavra. Hoje você estuda o Evangelho, amanhã não, o ano que vem, vamos supor, se você consegue ler a Bíblia só uma vez por ano, no próximo ano, quando você for ler de novo, é outra dimensão, é outro conhecimento. Você já está mais maduro espiritualmente. E aí a palavra vai se revelando cada vez mais para você. Entende? Esse tipo de linguagem que Davi aparentemente, ele sempre frequentava, ele frequentemente apresentava, né? Vamos dizer assim, ele aparece muito também no Antigo Testamento, tá? Imagens de situações para as pessoas despertar, acordar, entender que é hora de parar de dormir, que é hora de parar de dormir o sono espiritual e despertar para a verdade do Evangelho, para aquilo que Deus tem como propósito sobre a vida de cada um de nós. Entende que aqui a mensagem, ela não está incentivando violência humana em nenhum momento, em nenhum momento. Aqui a mensagem é afirmar que o mal não permanecerá impune para sempre. Essa é a verdade que traz. Existe justiça final, e essa justiça é de Deus, não é nossa. Nós não podemos tomar esse lugar no trono. Esse lugar é do Senhor, tá bom? Às vezes você pode até olhar para o mundo e perguntar por que tanta injustiça. E é verdade que nós temos visto muita injustiça. Porque algumas pessoas que fazem o mal parecem prosperar. E a Bíblia responde, a história ainda não terminou? A história não terminou ainda. Nós estamos vivendo a palavra. Terminará o dia em que Jesus voltar para nos buscar. Entende? Ali terminará. A última palavra vem do Senhor. Não vem das situações que nós estamos vendo. Deus tem a última palavra. É dele. Nenhuma injustiça escapará definitivamente do julgamento de Deus. Ele está vendo todas as injustiças que estão sendo praticadas. Isso traz duas coisas para nós, como cristãos: consolo e temor. Porque isso nos consola e isso também faz com que nós tenhamos mais temor a Deus. E o temor a Deus, ele nos coloca num lugar de salvação, nos coloca num lugar de obediência, num lugar onde nós entendemos que nós precisamos ser obedientes. Entende? O temor a Deus também faz com que eu e você possamos nos examinar mais a nós mesmos. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Entende? Deus fala com você. Deus fala dentro de você. Deus fala no seu íntimo. Mas para você ouvir, você precisa ter relacionamento com Ele. Nem sempre você precisa de pessoas para falar com você. No quesito de esperar Deus usar a pessoa para falar com você, você tem esse acesso. Jesus te deu esse acesso. Jesus deu esse acesso para nós, diante do Pai, para termos um relacionamento com Ele e ouvir Ele falar, ouvir Ele dar a direção. Entende? Então pratique mais estar na presença de Deus, mude os seus hábitos. Não se vingue de ninguém. Esse lugar não é seu. Pelo contrário, ore pelos seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Entregue os seus inimigos na mão do Senhor. Peça para que o Pai faça a justiça. Porque a justiça dele não erra. Porque ele sonda todos os pensamentos e os corações. Amém? E o versículo 7 diz assim: no caminho, o rei beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso. É uma imagem de força renovada durante uma marcha de vitória. Quando diz que no caminho beberás de um ribeiro, e então erguerá a cabeça, se levantará vitorioso. Aleluia! Um guerreiro bebe água durante o caminho, não é? Um guerreiro, quando ele está em guerra,
Ele bebe água durante o caminho e ele continua avançando, não é? Então aqui, se levantar como vitorioso, ou como dizem outras traduções, erguer a cabeça, é símbolo de vitória, de força e de triunfo. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Evangelho tem colocado muito amor e temor no nosso coração. Eu tenho certeza que todos os dias você tem sido consolado e você tem tido mais temor a Deus para se manter em santidade, em obediência, andar pelos caminhos certos, buscar não errar, não blasfemar, não murmurar, deixar uma vida de reclamação para trás. Existe um princípio poderoso aqui no versículo 7. Deus também traz refrigério no caminho. Deus está trazendo refrigério no teu caminho. Ele está trazendo a água do ribeiro para você. Ele está trazendo para você beber, para você levantar sua cabeça, permanecer, porque com Ele você é vitorioso e vitoriosa. Amém? É isso que o Senhor está falando hoje. É essa verdade que Ele está trazendo como revelação. Então nem sempre Ele vai remover diretamente a batalha, nem sempre Deus vai remover a batalha. Ele vai deixar você permanecer na batalha, mas Ele vai trazer a água para você se restabelecer, para você continuar. Às vezes Ele coloca um ribeiro no meio do seu caminho, no meio da sua batalha. E sabe o que pode ser esse ribeiro? Aleluia! Esse ribeiro pode ser a palavra, pode ser uma oração, pode ser uma pessoa. Esse ribeiro pode ser um culto, uma resposta, algo que renova as nossas forças para continuar, sabe? Quando naquele dia alguma coisa aconteceu e você falou, que bom, isso renovou as minhas forças para eu permanecer e continuar caminhando nesse dia. Davi conhecia muito bem isso. Ele sabia que ele era guerreiro, mas ele sabia que guerrear cansava, mas mesmo assim ele continuava. É sobre isso. Nós precisamos continuar mesmo cansados, porque o Senhor é quem traz o refrigério. É Ele quem traz a água para que a gente beba enquanto a gente está caminhando. Obrigado, Jesus. Quando juntamos todo esse salmo, nós vemos 3 imagens do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado, nosso Salvador, nosso conselheiro, príncipe da paz. Nós vemos Jesus como rei, porque Ele governa. Ele está assentado à direita do Pai. Nós vemos Jesus como sacerdote, porque Ele intercede. Ele é o sacerdote eterno. E nós vemos Jesus como rei. Ele estabelecerá a sua justiça. Ele julgará todas as nações, está escrito. Isso nos dá uma visão muito completa do nosso Senhor Jesus Cristo. Traz uma visão muito clara para nós. Ele não é apenas aquele que salva. Não, Ele governa, Ele intercede e Ele julgará. Esse é o nosso Senhor Jesus. Amém? É isso que Ele faz por nós. É isso que Ele faz por mim e por você. Ele governa, Ele intercede e Ele julgará todos nós. Que o dia que o Senhor Jesus voltar, ali possa estar todos nós juntos, de pé, os remanescentes de pé, com as vestes brancas, com as lamparinas acesas, esperando Jesus nos resgatar. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus. Você sabia que esse Salmos 110, ele aparece várias vezes no Antigo Testamento? Perdão, no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus citou ele muitas vezes, principalmente em Mateus, como eu disse para vocês, Mateus 22. Aparece quando Jesus cita o versículo 1 em Mateus, né? Depois Pedro cita esse mesmo Salmos em Atos 2, durante a sua pregação no Pentecostes.
Depois, em Hebreus, esses salmos também é citado no versículo 4. Em Hebreus, esse versículo 4 ele é citado para explicar o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Por isso, Salmos 110, ele é uma verdadeira ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Entende? Ele é uma ponte de conhecimento, de direção, de esclarecimento da verdade. O que Davi viu profeticamente, o Novo Testamento identifica em Cristo. Davi está aqui no Antigo Testamento. Entende? E foi citado esses salmos no Novo Testamento, em vários livros, por vários homens de Deus. Aleluia! Não permita que o caos ao redor determine a sua fé. Não olhe para o problema, olhe para Deus. É Ele que é o teu refúgio, Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza, é o teu único e verdadeiro protetor, é Ele que te sustenta. Entende? Em Deus nós temos tudo o que nós precisamos. Ele continua governando. Entende que mesmo em meio à luta, Deus está ali, Ele está vendo, você não está sozinho. Não está. Ele está com você, segurando na tua mão, esperando o tempo certo para o seu amadurecimento, para você ter maturidade espiritual, para Ele poder te entregar o que Ele precisa entregar. Algumas coisas não tem como Deus te entregar se você não estiver pronto, porque você pode se machucar, se perder e ferir outras pessoas. E Deus é perfeito em tudo. E Ele vai te entregar no tempo certo, no tempo que você estiver preparado para receber. Amém? Sirva a Deus voluntariamente. Sirva a Ele de todo o teu coração. Busque a santidade juntamente com o poder espiritual. O povo do rei aparece vestido de santidade. Nós precisamos buscar a santidade e o poder de Deus. Os dois caminham juntos. Não tem como caminhar separado. E continue confiando na intercessão de Jesus. Quando você orar, pode ter certeza que Jesus se levanta diante do trono para interceder por você. Todas as vezes. Amém? Cristo continua sendo nosso sacerdote eterno. E é isso que nós não podemos nos esquecer jamais. Jamais. Jesus não está tentando conquistar o trono. Ele já está no trono. E é isso que nós precisamos declarar nas nossas orações, principalmente quando nós estamos guerreando contra os demônios. Jesus já venceu. Ele não está tentando conquistar nada. Ele já venceu. Entende? Obrigado, Jesus. Existe uma grande diferença entre o cristianismo, que não anuncia um Cristo. Presta atenção no que eu vou te falar. Existe uma grande diferença. O cristianismo não anuncia um Cristo tentando vencer. Anuncia um Cristo que morreu, ressuscitou, foi exaltado, cujo reino caminha para a sua manifestação definitiva. Entende? Por isso, a nossa fé não pode terminar na batalha que nós estamos vivendo hoje. A sua fé não pode terminar na batalha que você está enfrentando hoje. Você precisa olhar para Cristo. A palavra final é dele. Você precisa olhar mais para Jesus. Olhar para o final da história, que é junto com Cristo, na eternidade. É isso que ele nos prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele não é homem para mentir. O final apresentado pelas Escrituras para nós, qual que é? Qual é o final que nós temos que crer sem duvidar? Que Cristo reina. Ele reina e reinará para todo sempre. Amém? Então, guarda o versículo 1 para você. Vamos grifar ele se você pode, porque o versículo 1, você pode declarar ele quando você estiver numa situação difícil. O Senhor Deus disse. Então, você pode começar orando assim: Pai, a tua palavra diz que o Senhor disse a Jesus: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés.
Se você está com Jesus, e Jesus declarou que todo aquele que crê nele e estiver com ele terá da mesma autoridade dele, então da mesma autoridade de Jesus está sobre você. E você então pisará todos os seus inimigos. Os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés, porque foi Deus que disse. Entendeu? Aleluia. Obrigado, Jesus. Que você possa se lembrar desse versículo nos seus dias difíceis. Nem tudo que hoje está de pé permanecerá de pé. Nem toda batalha é eterna. Amém? Nem tudo que está de pé permanecerá de pé. E aquele que pertence em Cristo, aquele que pertence a Cristo, que permanece em Cristo, ele pode atravessar os dias difíceis, sabendo que a história está caminhando para a vitória com o Rei. Amém? Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Aqui veio para nós lembranças para o nosso coração entender o que o Senhor traz ao nosso posicionamento ao serviço do reino, ao nosso posicionamento diante a confrontos, a insultos, a dias difíceis, a qualquer tipo de crise. Não é? E glória a Deus por isso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos orar? Aleluia. Obrigado, Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, glorificamos o teu nome, te damos graças e declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. Não há outro como o Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é o justo juiz. O Senhor é aquele que tudo vê, que tudo ouve, que governa a nossa vida. Por isso nós descansamos na tua fidelidade. Nós descansamos no teu amor. Nós descansamos na tua palavra. Seguimos caminhando, seguimos firmes, seguimos perseverando, seguimos em uma constância de decisões de estar na tua presença, porque nós queremos estar nesse lugar e permanecer nesse lugar. Por isso nós te pedimos, Pai, nos fortalece, nos dê um espírito de coragem e de ousadia, para que nós possamos levar do teu evangelho por onde nós caminharmos, em todos os lugares, em nome de Jesus, sem distinção de ambiente ou de pessoas, que nós tenhamos o amor de Cristo em nós e que esse amor venha a transbordar sobre todos aqueles que estiverem cansados e sobrecarregados. Que nós possamos acolher os nossos irmãos com amor e levar uma palavra de consolo a todos os pobres e necessitados. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais, que o Senhor venha nos usar conforme os teus propósitos, em nome de Jesus. É isso que eu oro e declaro, selando com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Teu é o reino, tua é a glória. Toda a glória do Senhor. Toda a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia. Eu abençoo o seu dia em nome de Jesus. Declaro bênçãos do alto sobre a sua casa, sobre a sua família. Declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo vai tocar no coração de todos os seus familiares com o coração endurecido e todos se renderão à glória de Deus. Eu declaro que todo joelho se dobrará diante da glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amo cada um de vocês. Estou sempre aqui, disponível a todos vocês. Tá bom? Em nome de Jesus. Para oração, para dúvida, para conhecimento, para palavra, para o que vocês precisarem. Conte comigo para todas as coisas. Amém? Para todas as coisas. Eu sempre me coloquei à disposição, desde o primeiro dia do ministério. Desde o primeiro dia em que eu fiz, mesmo ali com vergonha, muito tímida, não sabia o que falar, eu sempre me coloquei à disposição. Tá bom? Deus te abençoe, amo cada um de vocês. Até a noite no culto, para quem
vai participar às 19h30 do culto online e até amanhã de manhã. Amém? Amo vocês. Recebam o meu abraço e meu amor em nome de Jesus. Tchau. Deus te abençoe.